Oi. O que aconteceu aqui? Sim, continuando. Há uma coisa por acaso curiosa do Blade Runner. É um filme que tem várias versões, não é? E a versão que normalmente nós vemos é a versão final, com alguma aprimoração dos efeitos especiais, inclusivamente. Sim, teve uma coisa tipo Apocalipse Now, não é? Sim, porque a Houve primeira versão ali. do filme até me lembro que é narrado pelo Harrison Ford e A depois eles acharam que sério? aquele era Fatela e depois sim. Sim, Isso sim. era fatela, ainda bem que eles É. não fizeram isso. Não, mas aquilo que a mim mais me fascina no Blade Runner é aquela introdução onde tu vês as pirâmides. Sim, Não sim, é? Ou sim. seja, no fundo há ali uma fusão entre a história, entre o futuro, entre a utopia, entre a distopia, não é? Ou seja, aquelas grandes pirâmides mesopotâmicas, ou incas, ou maias, por assim dizer, astecas, se não me engano, desculpa. Sim. E por acaso é a arquitetura que tem uma geometria muito pura. É quase Sim, como acho que sim. uma pseudo-lei do eterno retorno, tal evolução depois conduziu a quase um repetir noutros Daqueles moldes, não padrões, é? sem dúvida. Daqueles É, padrões. A própria Uma, casa do Frank Lloyd Wright, onde é gravado exatamente, o cenário, tem essas exatamente. referências Tem. tem, modernas tem, tem. à arte A arte asteca. americana É, azteca, exato. Essa é um foi zigurato, não é? justamente, sim, foi justamente aquela Sim, fase do o Wright próprio, onde ele andava com as aquelas, figuras geométricas. as pedras e os módulos que compõem as paredes dessa Sim, os casa Exatamente. tile têm blocks, um chamados padrão textile desenhado blocks. próprio. Sim, Exatamente. esse projeto dele, acho que estamos todos a falar do mesmo projeto. Esse Sim, projeto do é Frank aquela Lloyd fase. Wright é uma casa que transmite a ideia de requinte Uhum. como poucos projetos conseguem. Eu devo admitir que eu sou um grande fã do Frank Lloyd Wright. Eu acho que a razão pela qual eu sou arquiteto é por causa dele. Mas particularmente essa época do Wright, eu achei que ele exagerou um pouco. Mas Sim, pronto, é aquilo. Sim, sim, É, teve várias sim, fases. houve ali um momento. É, Ele primeiro achou que tinha que investigar a raiz da arquitetura americana e depois, exato. exato. numa fase. Com a questão da cabana, não é? Com o Sim, Exato. fogo, a lareira no Sim, sim, meio. sim, onde, são as onde havia lindíssimas as motivos de casas da pradaria. evocação ou quase revivalistas da cultura azteca e Uhum. de padrões e de decoração a esse nível. Depois houve uma altura onde quando foi o hotel no Japão, Essa que fase é bonita, essa fase é bonita. assim, e Justamente as casas pessoalmente da acho que não pradaria são é. as coisas mais Acho, bonitas, aquelas casinhas, uma pessoa. Eu acho que aquilo é o ideal americano, não é? Teres uma casinha com uma Acabou, lareira, com um acabou pátio. por ser. Não, sim, com- sim. até chamavam o coraçado a uma das casas dele, não A é? sério? Portanto, sim, uma das casas tem assim um telhado muito comprido A Sim, Hobby sim, sim. House. Sabes que nessa casa eles utilizaram uns tirantes metálicos para suportar o telhado. Pudera? Aquilo tem tirantes ali. mas pronto, também tem um Interessante. bocado a ver com a minha perspectiva. Acho que o bom design não tem tanto a ver com essa questão do revivalismo e tanto ir a outra fase dele, onde ele de facto assumiu a modernidade de uma vez por Sim, todas sim, e foi já no Isso é, final. deixou. isso é a minha fase favorita. É ali a E casa da deixou cascata. essa a Casa da Cascata, Sim, sim, mesmo o até Guggenheim. o Guggenheim, etc. Sim, sim, sim. Nesse caso, acho que é muito mais interessante porque transmite precisamente essa ideia de intemporalidade e de Uhum. coisa que não está Exato. presa a um estilo ou uma reprodução de um ideal estético nem pertence às nossas razões, porque ele sendo americano não tinha traços nenhuns de ter qualquer tipo de descendência de índios, nem de aztecas, nem de coisa nenhuma, portanto nem se justifica Bem, por também não aí. temos, não podemos ter a certeza. Não podemos ter a certeza, mas quer dizer, conscientemente não Alright, mostre lá o seu. mostra lá a sua genealogia para Mas, comprovar. mas- mas essa casa que até aparece num filme que é o The Rocketeer, que pronto, é tal que estávamos a falar, que ele acaba por fazer esses padrões. O que eu acho interessante é que parece que capta a riqueza da construção antiga, não é? Que era super detalhado, mas de uma maneira, Sim, apesar de tudo, não é. apesar de tudo limpa, Não, é uma sim, linguagem apesar muito de tudo, limpa. limpa, sim, sim, sim. E epá, quem me dera um dia passar uma tarde lá. Sim, Né? sim, sim, casas muito engraçadas. Eu, por acaso, um dos meus sonhos é visitar a casa da cascata.
Dizem que há muita Também gente que vai lá e mas chora. acho que vais bater com a cabeça no teto. Bom, isso provavelmente vou, porque aquilo tem 1,60 m de pé direito, ou uma coisa assim. Não, 1,60 m não pode. Estou a brincar. Só se for acima da guarda. Exato. Mas eu acho que Mas é muito justamente a baixinho. arquitetura do Wright, por ser uma arquitetura muito eclética, tem o seu quê de cenografia, não é? E eu não sei Uhum. até que ponto muitas das cenografias, muita daquela arquitetura assim eclética e complexa do Wright, depois não terá influenciado justamente filmes mais tarde e estéticas de cenários até mais tarde, porque se repararem, a arquitetura do Wright, em muitos aspectos, é até um bocadinho futurista, não é? Tem ali Claro que sim. aquelas complexidades, aquelas formas, ou seja, não é um futurismo tipo Le Corbusier ou tipo Mies van der Rohe, que é já abstrato. No caso do Wright é um futurismo figurativo, não é? Ponhamos assim, e geométrico. Sim, é difícil descodificar o que é tão futurista em relação a isto, porque Porque há uma isto coisa adequada, não é? Uma coisa. porque acaba por ter o charme do passado. Sim, eu acho que o Wright era um gênio justamente também por causa disso, não é? Sim, sim. É tão Essa difícil cena no Blade descodificar como a Runner própria Odisseia no espaço, não é? Mas eu até prefiro que as pessoas que estão a ouvir vão ter esse devaneio. Um bocado para o esotérico, não é? Mas É. então de existirem uma ordem no universo, que são os seres superiores, que depois atribuem a inteligência às espécies, etc. E nós humanos somos. De modo paradigmático. Sim, 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 sim. E que Esta nós questão somos os macacos. esta Sim, questão do sim. monólito tem piada porque ultimamente começou a surgir uns monólitos, já não sei É, onde, que faziam parte de uma foi qualquer de nas marketing. paisagens desertas, não é? Sim, 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 Teve sim. muita graça isso, eu acho que foi muito Teve bem muita sacado. graça E eu tenho a ideia que o próprio iPhone invoca o monólito do e Odisseia no espaço. invoca. Porque é muito parecido, é muito parecido. Isso já é É. olhar um bocadinho muito para a coisa. Não, mas eu acho que é Não sei, propositado. mas eu acho que aquela forma do monólito acaba por ter quase uma ressonância estranha nas pessoas, não sei, É. ou mesmo que fica na mente, Sim, sim. Até dizem que aquela cena tem inicial repercussão. do 2001 Odisseia no Espaço, em que aquilo está tudo preto, é uma amplificação do monólito, em que tu só É vês bem o ecrã É possível. preto. possível, é É bem Já possível. ouvi essa teoria também. Depois, o conjunto de cenários é muito rico. Também o Kubrick já tinha lançado outro filme em 64 que era o Doctor Strange Love. Sim, que também é Ah, estranhíssimo a rir. É um filme estranhíssimo, tem uma multiplicidade de cenários muito reduzida, lindíssimos. não é? Tem um Sim. avião, tem A sala de guerra. e a sala de guerra. A A sala sala de de guerra é guerra uma coisa extremamente É, é espetacular, dramática, um espetacular. espaço exatamente. extremamente dramático, Uh! desafogado, mas ao mesmo tempo tensionado. Uhum. Uhum. E Aí também entra, o aí jogo também de entra em luz, jogo uma outra coisa que é a mobília, não é? Ou seja, nós estamos aqui muito a falar de arquitetura, mas também nos esquecemos às vezes, e esse caso é um caso paradigmático até dessa questão, de que a mobília na sala de guerra do Doctor Strangelove também desempenha um papel de limite, não é? Porque a mobília pode definir um limite, e naquele caso define um círculo. Sim, Por aquele exemplo, círculo que paira sobre a mesa realmente. Não, mas não é engraçado arquitetura e é ao mesmo tempo. Não, não, é arquitetura, porque está é tá muito em- bem tá desenhado aquilo. tá no É, seguimento do espaço. exatamente. Bom, eu naquele É caso é ao super contrário. austero aquele espaço, ao mesmo tempo Tem a austeridade de um que regime dá. autoritário, por exemplo. Sim, Tem, sim, sim. exatamente. Que há assim uma Isso é sala que fica insuportável. na memória. Mas esse período dos anos 60, assim que o Odisseia no Espaço, etc., até a aterragem na Lua do 2001, Odisseia no Espaço, também tem um paralelo com a base do o covil dos vilões no James Bond e o Only Live Twice. Que Only tem Live um. Twice, que é o Que terceiro ou o tem quarto. sim, é no Havaí, e eles têm Já uma sei qual base é. dentro de um vulcão e Sim, aquilo abre e não sei o já quê. sei qual é. E é o tipo que tem o tanque Sim. com os tubarões, não é? Sim, Já sei qual exatamente. é. Ainda é com o Sean Connery, penso eu. É, Uhum. olha, E são outros filmes onde se aborda muito a questão da arquitetura. Por exemplo, o Goldfinger também tem ali também tem um cenário em que é aquela parte em que ele está a mostrar a maquete e de repente as janelas se fecham. Também existe ali toda uma componente da arquitetura a fazer ali quase como o dramatismo da situação, não é? Ou seja, fecham-te as janelas e tu de repente estás aprisionado, não é? Ou seja, a arquitetura também Sim. como prisão. É por por acaso uma acaso, referência agora interessante. estou-me a lembrar desta questão. Uma das conferências de arquitetura que mais achei piada de assistir
foi uma em que a Trienal convidou para, acho que é o ciclo de conferências era distância crítica, e veio o diretor de arte e de cenários do Game of Thrones. Foi uma conversa muito interessante, onde basicamente ele justificava grande parte dos cenários através de um catálogo impressionante que ele tem de imagens. Creio que ele se chamava Paul Ghirardani. Depois podemos E, colocar nas referências do podcast, sim, para quem nos e estiver a ouvir. ele tinha uma coleção de fotografias que ia tirando ao longo das suas milhentas viagens e que depois justificavam. Ele usava como referências diretas aos cenários que criava e foi. E ele não é nenhum arquiteto, é só designer. Só designer, como se isto fosse um segundo prémio, não é? Mas não, antes pelo contrário, era bastante impressionante a riqueza de imagens que ele tinha e a riqueza de ideias que ele conseguia transportar para o espaço. Sim. Uma das coisas, um dos exercícios que ele relatava com mais gosto de fazer foi, para aqueles que assistiram à série, foi a casa onde a área entre aspas, estudou para ser assassina, não é? A casa do preto e branco, que era descrita pelo autor, não é? O George R. Martin, como um edifício sem janelas e só com uma porta que estava sempre fechada. Precisamente comentava que isto era um dos exercícios mais difíceis de fazer, porque era uma coisa supostamente escura e que não havia oportunidades para eliminar porque não havia justificação razoável nenhuma para eliminar o edifício. E depois eles criam um espaço gigantesco onde uma das coisas que ele comenta nessa conferência é precisamente que a importância dos cenários terem mesmo que sejam depois construídos em larga escala em sistemas computacionais ou em renderização gráfica, mas a importância de terem uma área palpável onde os Exato. atores interagem, que nada a menos de 3 metros de onde o personagem vai interagir pode ser computadorizado. Eu acho isso super interessante, porque nós nesta questão toda dos computadores e da realidade virtual, nós às vezes esquecemos que a arquitetura tem dimensões que são dimensões físicas, e essas dimensões É isso, têm é de estar isso, adaptadas sim. a um utilizador e já ficam fora de escala e entretanto passam a ser Sim, desagradáveis para o utilizador. exato, lá está, nós às vezes é o tal, eu acho que a faculdade em parte às vezes pode ter alguma culpa, não a faculdade como instituição, mas Sim, há muitas pessoas que saem com esse vício de não se colocarem no espaço, não é? claro, claro. Sim, E é de uma pessoa sair e, sei lá, por exemplo, eu tenho dado muitas vezes durante a tese a ir medir coisas. Quanto é que mete, por exemplo, um lancil de uma calçada? Isso é uma coisa que, obviamente, depois no cinema também tem a sua transposição, porque as pessoas que idealizam cenários também estão a trabalhar com coisas que vão ser gravadas e que, portanto, vão ser transpostas e vão ser vistas pelas pessoas não através do espaço, mas através de um plano, não é? sim, Que é o sim. ecrã, mas não deixa de haver uma tentativa de dar a entender que esse espaço é real através das dimensões. E portanto, a Sim. mim parece-me que existe sempre um ponto muito importante entre essa realidade e aquilo que justamente o Ornella estava a dizer, que era de que esses cenários tinham de ter dimensões e os atores tinham de interagir de uma forma específica, não era de uma forma abstrata, era aqueles atores com aquela dimensão, naquele cenário com aquelas dimensões. Isso é quase o que acontece com a arquitetura, porque a própria Claro, arquitetura tem. a arquitetura é um cenário. Não, e a arquitetura provoca um gesto por parte do utilizador. Sim, no caso do Le Corbusier, ele até fazia o módulo E eu por creio que a cima boa arquitetura é aquela arquitetura que tu olhas, consegues compreender o espaço e também consegues compreender como é que o vais utilizar. Claro, Nem se sempre, não for apropriável, exato, se não for essa, e se nem for essa a intenção, não é? sim. Mas geralmente isso Tu falas do acontece. quê? Falas da percepção da apropriação, não é? Sim, por exemplo, numa igreja sabemos que. Fica ali um ritual. Exato, que tens um ritual, tens uma Que hierarquização, Uhum, portanto, sabes o teu lugar no espaço. sim.
As mesquitas também se aplica-se, não é? É um Uhum. espaço todo compartimentado em células idênticas, portanto cada um pertence a uma célula e, pronto, e acho que no cinema isso poderá também acontecer com os cenários Sim, e sim, sim, sim. facilita com certeza os atores. Claro, claro. Um dos cenários que eu mais gostei desse designer de cenários foi apareceu para aí duas vezes na série durante momentos muito curtos, que era o cenário para o Iron Bank, e que é um cenário onde precisamente a inspiração que teve foi a eliminação de uma estação de comboios Uhum. muito grande, e imensa piada por ser um escritório que não, em dimensões não é muito grande, mas o sentido de escala que a iluminação e a própria composição das portas e janelas, etc., imprimem esse cenário, parece uma coisa muito grandiosa Sim, e sim, sim, sim. impõe a conjugação dos materiais. Até acho que foi um dos melhores cenários, para mim foi um dos melhores cenários da série, embora tenha aparecido duas vezes, não é? Eu queria reintroduzir mais um tema que nós já temos tocado aqui, não de uma forma aleatória, mas porque existe realmente uma lógica subjacente a tudo isso, que é a relação entre os Estados autoritários e o cinema. Ou seja, toda aquela sala de guerra do Kubrick. Mas se vocês pensarem, muita da arquitetura, não sei se russa, mas a Acho que já sei arquitetura onde é que vai nazi. chegar. Exato, que a Sim. arquitetura nazi, O Albert Speer, com não o é? Speer, com aqueles estádios de luz, com os holofotes antiaéreos. Que não temos problemas em dizer que são lindíssimos, não é? Magníficos, magníficos, por amor de Deus, aquilo é Há quem realmente. tenha complexos com isso, mas nós Não, somos. eu acho que a arquitetura não é desprovida de ideologia. Sim, claro que Simplesmente sim, claro existe que uma é. tentativa de Claro que é. instrumentalização por parte de regimes autoritários da arquitetura que Sim, conseguem, e conseguem, é verdade. mas a Sim, a arquitetura menos que uma propriamente coisa dita não tem seja ideologia. como uma arquitetura tenha um propósito específico de ser, sei lá, um campo de concentração, Claro, assim, sim, 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 sim. mas mesmo assim, raramente ou seja, a sim, obviamente, ideologia consiga estar propriamente Mas eu, latente lá. se bem que eu acho que o campo de concentração seria muito provavelmente um não lugar. é um não Sim, lugar, é um não não lugar. trata nem sequer é Sim, sim. arquitetura. Não estou a Olha, ver essa é boa, ninguém a essa é boa, João, transformar um essa é campo de boa. concentração. O campo de concentração é um não lugar, mas que é justamente essa relação entre o Estado autoritário e a cenografia e o cinema. O regime nazi dava muita importância ao cinema. Exato, Os Jogos Olímpicos foram exato. filmados por uma senhora que era nazi, mas Sim, ainda sim, sim, hoje sim. esse filme é muito E a conceituado. própria mulher do Hitler, a Eva Braun, também era fotógrafa, portanto existe todo ali um Sim, sim. fascínio pela câmara Sim, e tem a ver pela com captura de imagens. até o próprio Estado Novo, se quisermos, E isso, Tem, e entrar por aí, tem um e entrar agente de por aí. campanha, o António Ferro, que Sem dúvida. Exatamente, Sim, 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 exatamente. sim, foi sim. o grande Aliás, ideólogo por trás da Claro. demonstração de poder e sim, de poder, entre aspas, ou a cinematografia do Exato. poder ou da claro. projeção O Ritz, por exemplo, o Ritz heroica, também é uma grande histórica de obra. Portugal nos anos 40, Sim. nomeadamente até é um dos ideólogos que concretiza ou que leva o Sim. Estado a promover a exposição do mundo O português mundo em E português. Portugal. promove, É uma coisa nomeadamente. absolutamente cenográfica, Exatamente, exatamente. E vejam, por exemplo, aquela até pequena as aldeia que o Estado próprias. Novo também construiu. Isso era tudo uma cenografia. Não, Sim, sim, e os sim, sim, próprios cartazes, exatamente. os próprios cartazes de propaganda tinham muito de. Tipo, Cartazes de filmes, exato, E porque ali nos até. anos 30, anos 40, Aliás, Eram foi a época autênticos de ouro do pósteres de cinema. filmes. Eram Exato, autênticos pósteres de filmes. Era. sem dúvida. Engraçado o, estarmos a falar sobre isto. Não, não, mas é que isto é mesmo importante, Porque porque há muita gente que ainda hoje é atraída a neonazis, como nós sabemos, e há muita gente que é não, e é atraída atraída precisamente por isso, por essa pelo ideal imagem. estético. Pelo ideal Exatamente, estético. É exatamente. verdade, é verdade. sim, E porque atenção, o próprio uniforme dos nazis olha, ia dizer, era desenhado pelo Hugo Boss, não é? pelo que você ia dizer justamente isso, é que até as fardas dos nazis, pá, são só das roupas mais bonitas. Pá, eu era Não, capaz não, de as comprar fardas uma da daquelas SS eu fardas, acho que eram bonitas. Só lindíssimas, que eu eu não era as capaz, usava, eu não as usaria, pronto. obviamente não as podes usar porque tem um estigma, Mas mas imagina, também no design de moda hoje em dia, muitas das peças não são para usar em público, não sim, é? Vemos coisas que são muito bonitas É verdade, no usar em desfile privado. e é assim também que eu olho para estas coisas, pronto. mas estava-me a lembrar que até cenograficamente as fotografias da Exposição Mundial de 1940 têm fotografias noturnas mais interessantes do que Verdade, diurnas, não é? é verdade, é verdade. Pela Ou programação aquela, das luzes Exatamente, exato, exatamente. E a aquela, arquitetura do espirro também mostra isso. aquela imagem do estádio, Epá, é lindo, aquilo é é. extraordinário.
Eu E tinha aquilo atrai pessoas. Não uma é? coisa, eu tinha lido uma coisa muito interessante sobre esse estádio em concreto, que tinha a ver justamente com a propaganda nazi, que era dizer aos aliados: vejam, se nós conseguimos utilizar tantos, porque aquilo são luzes antiaéreas, era para detectar aviões, se não me engano, para os obuses conseguirem disparar. Se até nós conseguimos utilizar, temos tantos destes que os conseguimos colocar à volta de um estádio e ainda Pois. ter mais pelo resto da nação. É um discurso imperialista e é eles a mostrarem através da imagem o poder do regime nazi, através da imagem, através daqueles holofotes. E, em consequência, através da arquitetura feita e delimitada por aquele espaço de luz. Estamos É isso. muito, estamos muito autoritários. Não, isto não, pronto, acho que não é preciso aqui esclarecer que nós não temos nenhum tipo de sentimento de amizade ou de proximidade com esse tipo de Pelo regimes. contrário, porque eram regimes que viviam para a imagem e viviam para a propaganda. Assim, e usavam isso da maneira correta para o propósito errado. Pronto. Uhum. Sim. Eu acho que de certa forma um filme também pode ser uma propaganda, mas é uma propaganda de uma ideia Ainda hoje ou é. de uma Filme é história. sempre uma propaganda. O filme, Sim, ainda o hoje é. filme é Vejam, por exemplo, a propaganda da Coca-Cola nós no humanos temos Blade um Runner. instinto muito profundo que é o instinto da dramatização. É E verdade. tudo aquilo que satisfaz esse instinto ou que É. nos motiva esse instinto é bastante agradável, entre aspas, de É, ver. e aquelas coisas que às vezes os filmes tentam passar uma mensagem política através de histórias comoventes, não é? Uhum. E nós criamos a tal simpatia pela história, sofremos com os personagens e acabamos por adquirir as convicções dos próprios personagens. Exato. E isso hoje em dia ainda acontece. E acho que as artes no geral têm muito essa capacidade de atrair pessoas para correntes políticas e ideológicas. A própria estética nazi ainda hoje atrai, como nós vimos há bocado, ainda hoje atrai muitos seguidores. Sim. Mas justamente por causa da estética, penso eu. É isso que eu estou a dizer, sim. É sobretudo pela estética. Até tens depoimentos há de pessoas a falar obras. sobre isso. Há quem diga que os nazis inspiravam-se no Wagner, que era compositor, não é? Sim, o Sim, Wagner é era capaz. antissemita, ainda por É cima. capaz. Sim, ele próprio como pessoa, agora Wagner era uma grande. transpor diretamente a música dele, que é uma música sem palavras, para uma ideologia, é a tal É coisa. complicado, sim. A É tão estranho como dizer que uma obra é. Eu também não teve nada a ver com aquilo. Sim, e depois também, e depois infelizmente também se associa muito, não, quando eu digo que a arte pode atrair para as ideologias, etc., não é que a estética pertence a uma, não, a estética não é partidária no geral, não é? Mas é que depois dessa errada concepção, surgem opiniões como nós não podemos fazer janelas horizontais porque o Corbusier usava janelas horizontais e ele tinha afinidades com o regime Sim, isso nazi. é um total disparate, senão não Claro, tem, claro. Sim, tem assim, projeto para acabar. assim também tínhamos de demolir muita coisa. Aliás, essa discussão tem ganho alguma força, mas Sim, sim. Estou a não gostar do rumo é. que está a tomar a conversa. Sim. Pronto, estamos a fazer Isso um às vezes podcast é mais alargado, mais. mas acho que vale a pena. Não, Às isto está vezes é muito interessante. mais. Às vezes é dramatizado pela própria comunicação social, porque também às vezes Claro, e vive disso, a comunicação, não é? E precisa não sei disso. se isso é um espírito tão consensual ou tão alargado dentro da sociedade, a questão da destruição do património, Pode ser como uma às Não bolha. vezes. é, Eu não acho é. que Claro que não é, claro que não é. Acho que é uma bolha. As pessoas acabam por pensar isso porque as redes sociais, como dominam um bocadinho a tua atividade na internet, depois enchem-te com coisas que tu gostas aparentemente Ou que Exato. não devido à tua gostas, ou atividade, que não O que gostas. ou não que não gostas. gostas para te Gostas para. irritar. Existe uma característica muito importante das redes sociais, que são, obviamente, também outra forma de manipulação, mas que é a forma como estão desenhadas as redes sociais é de modo a extremar posições. Mas são posições que as pessoas não tomariam naturalmente ou na vida real, o que significa que não são as suas próprias posições. O facto de alguém escrever uma coisa no Facebook para conseguir gostos ou para lançar discussão não significa que a pessoa seja assim o tempo todo. Isso é super Mas o que as radical. redes sociais fazem é criar esse espírito de dramatismo. E não existe Também, nada no meio, não existe. sim, e também eu equipar as redes sociais um bocadinho como quando estás a andar de carro. Quando estás dentro do carro ficas uma pessoa violenta porque tens essa armadura do carro, Exato. mas se estivesse ao pé da pessoa não eras assim tão violento. E estas redes sociais acabam por induzir um certo tribalismo na sociedade, em que, agora citando uma frase de Star Wars,
se não estás comigo, estás contra mim. E é Star por isso que Wars? acabam. É numa prequela, não é muito, não é muito famoso, mas é um bocado Do quê? infame até. Isso deve ser do quê? Do primeiro ou do segundo episódio? Não, é do terceiro episódio. É, pá, eu tinha 13 e falhei. Mas Engano. o 3 é o melhor das prequelas, não é? Por acaso nunca vi o Portanto, 3, só vi o primeiro e o segundo. sim, acho que vale a pena o 3. Tenho de ver o O 3. 3 é engraçado. É o único que eu consigo ver das prequelas, portanto. Pois. Sim, é aquilo, o primeiro e o segundo foram um bocadinho chatos. Foram Não sei, muito também chatos. estavam-se a testar novas coisas no Estavam. Os efeitos nos especiais. cenários, os efeitos especiais estavam É, num por acaso, momento eu acompanho alguns complicado. artistas no YouTube de efeitos especiais e eles dizem, hoje em dia, nós condenamos muito esses primeiros filmes, esses filmes do Star Wars, das prequelas, por causa dos efeitos especiais, mas na verdade aquilo foi muito revolucionário e abriu o caminho para nós termos o que Pois temos hoje foi, em dia. pois foi. Claro. Apesar de hoje em dia aquele ser completamente Quase um incomportável. Comportava o seu ponto de vista da história. Não, e visualmente, eu não consigo ver aquele visualmente filme. é o pior. Visualmente não acho tão mal. Eu acho que aquilo que é Tem realmente bons chato é a momentos, história. mas há efeitos especiais que eu não consigo. Há muitas pessoas que não compreendem como é que temos aquelas animações Exato. nos anos em que se lançou os primeiros três e depois, quando se lançam as prequelas, os bonecos estão piores. Parecem que estão piores. Estávamos a experimentar coisas novas. O que é que aconteceu aqui, pá? Isto pensávamos que o progresso era linear, afinal não. Não, e depois há aquela coisa de Pois. quando surge uma nova tecnologia, nós temos de a utilizar. Eu queria tocar aqui em mais um ponto, se me permitem, Claro que sim. que acho que é interessante e a conversa está boa. Em relação àquilo que nós dizíamos no início do Zevi, que tu dizias do Bruno Zevi, que ele entendia o cinema como... Mais próximo do espaçojar, não é? Exatamente, porque ele falava do espacejar, do experimentar o espaço. Eu acho que nós podemos introduzir aqui a componente do cinema ao contrário, ou seja, nós estávamos a falar da arquitetura no cinema, mas cada vez mais vamos poder falar do cinema na arquitetura, não é? Porquê? Por causa da realidade virtual. Eu, por exemplo, na tese tenho estado a beneficiar muito do Enscape, que é um plugin para o Revit, que me permite andar pelo meu edifício. Ou seja, eu estou em tempo real a projetar o meu edifício com recurso ao cinema. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e que tem de começar a ser cada vez mais contemplado, porque existem grandes possibilidades de nós melhorarmos a forma como trabalhamos e a forma como experimentamos os espaços que criamos através da realidade virtual e através, eventualmente, até de capacetes que eu por acaso não tenho, mas que com este programa poderia perfeitamente ter, que era colocar uns óculos e andar pelo meu cenário que estou a construir à medida que vejo o cenário e que tomo decisões sobre esse cenário. Eu por acaso, na minha tese, eu no início da pandemia até, eu como tive tempo livre, eu decidi fazer um filme com alguns desenhos e é um bocado até roubei a banda sonora do Jodorowsky desse documentário para fazer. Mas tinha tempo e confesso que foi das coisas que mais me deu prazer de fazer. Apesar de agora o projeto estar completamente diferente nesta fase final. E acho que vale a pena. Acho que devia haver até, se calhar, optativas que fossem à base disso. Optativa de cinema, não foi? Não, mas essa optativa era mais à base de visionar os filmes e depois comentá-los. Eu aqui eu ia mais longe, eu ia ao ponto de produzir o filme sobre o projeto que estamos a conceber. Isso também é interessante. Sim, e é uma coisa que se faz bem no iMovie ou mesmo no Movie Maker, é só compilar imagens e depois pôr alguns efeitos de transição. Acho que sim. Assim, naturalmente, e também começam a surgir e a ganhar terreno algumas equipas ou pessoas especializadas nessa pós-produção da arquitetura, não é? Que subcontratas para te fazerem um filme sobre o projeto que tu vais entregar e cada vez são mais bem-sucedidos e têm representações bastante aproximadas daquilo que será a realidade do projeto. Colocam lá pessoas e tudo. Sim, sim. Uhum. Acho que podemos gravar até um segundo episódio disto no futuro. Também acho. Eu por acaso, eu não sei quanto a vocês, eu gostava de recomendar ainda 2 filmes para terminar. Tem um título de Autópsia de um Crime, que tem 2 versões. Eu recomendo especialmente a versão de 2007, que geralmente é a mais criticada, mas que eu aprecio particularmente. E tem uma escala pequeníssima, é passado dentro de uma casa com um cenário quase inóspito, mas não deixa de ser interessante. Nem vou contar a história, acho que vale a pena as pessoas verem. Sim. E há outro filme que aborda talvez de modo excessivamente inocente
E talvez do ponto de vista do leigo, a questão da crise de estilos que vigorou até à primeira metade do século XX, que se chama The Fountainhead, Sim. usando isso como tema para construir, pronto, o clássico romance com a pirosice comum dos filmes americanos antigos, não é? E americanos e não só. Com a clássica história de amor. Ainda que a história seja pouco interessante neste caso, do ponto de vista visual tem momentos muito estimulantes para os arquitetos. E há lá até uma parte do filme em que vemos centenas de arquitetos todos a trabalhar na mesma sala com um pé direito gigante. É um dos desenhos que ele faz, é muito giro. E segundo sei até vai ser feito um remake. Portanto, quando esse filme sair, acho que é interessante estarmos inteirados da versão original. Eu gosto de ver esse filme sobretudo pela experiência visual, que acho que vale a pena. Há filmes que eu não me importo de ver só por isso. Sim, pela experiência visual, justamente porque um filme tem uma história e em última instância também é a adaptação de uma história. Sim, há pessoas que dizem que o coração do filme está sempre na história, mas eu, por exemplo, quando vejo os Oscars estou muito interessado para ver qual é que é o que ganha o Oscar de melhor cinematografia, por exemplo, etc. Porque eu aprecio muito essas coisas. Sim, somos arquitetos, no fundo. Claro que não dispenso uma boa história, mas às vezes não preciso disso para me satisfazer. Eu queria também recomendar um filme que é um clássico português e que acho que merece ser revisto, nem que seja pelo seu interesse histórico e arquitetónico, que é o Pátio das Cantigas. A versão original. A versão original. A segunda versão também não é má, atenção. É giro, é um filme giro. Mas o primeiro Pátio das Cantigas é mais uma vez um momento onde a arquitetura, e naquele caso a arquitetura das vilas operárias de Lisboa, toma um protagonismo. E, portanto, é toda uma comunidade que está feita à volta de um pátio. E o título do filme é Toponímia, não é? Sim, porque é o nome do lugar. Sim, basicamente, e acaba por ser também a toponímia. Mas aquilo que eu acho muito interessante no filme é justamente como a história e como a relação entre as personagens é facilitada, promovida e é condicionada através do pátio e da tipologia arquitetónica do pátio de Lisboa. E, portanto, acho que merece ser visto. A arquitetura como influenciadora de relações. Eu gostava de sugerir também aqui mais 2 filmes. Um é por oposição a este 2001, Odisseia no Espaço. Oposição mais no sentido do contexto. Foram ambos lançados na altura da Guerra Fria, da corrida à Lua, e é tido como o anti-2001 Odisseia no Espaço, que é o Solaris Tarkovsky. Outro filme que eu também gostava de recomendar era o Citizen Kane. Boa. Do Orson Welles. Sim, também tem algumas cenas bastante interessantes. Depois tem a vida do próprio Kane e toda a intriga em torno das últimas palavras do falecimento completam uma investigação, depois transportam-nos por um conjunto variado de cenários e até à própria criação da sua própria ilha. Já nem me lembro como é que se chamava, mas era o Reino do Kane. E pronto, acho que é um bom filme para... Sim. A propósito do Tarkovsky, também já agora recomendamos o Andrei Rublev. Acho que é Rublev, não é? Andrei Rublev. É assim uma coisa. E pronto, e de nossa parte é tudo. Gostámos imenso de estar aqui com vocês. Para mim foi um grande prazer esta conversa e vamos ter certamente mais num futuro breve. Muito obrigado a todos. Boa noite. Bom, vou ver um filmezinho agora para adormecer. Não, esta tese vou deixar amanhã. Que agora, depois desta conversa,